Urgente. Paulo Pimenta acaba de revelar que Bolsonaro vai ser preso em setembro de 2025. O que será que ele sabe que a gente não sabe? Será que ele está blefando? O que será que vai acontecer em 2025? Eles estão tentando de todas as maneiras prender Bolsonaro, mas a verdade é que o que me parece é que eles sabem que a verdade vai vir à tona e eles já estão se borrando de medo. Vamos ter fé que tudo vai dar certo e vocês não vão acreditar no que disse Paulo Pimenta, que vai deixar muita gente chocado. Olhem isso. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, arriscou um palpite sobre a data de uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. No mês passado, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o ex-ministro Braga Neto e mais 35 nomes por conta do que seria um plano de golpe de Estado. Há algumas semanas, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prendeu Braga Neto. No vídeo, Pimenta justifica a previsão que deu ali nas redes sociais. Vamos acompanhar. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Essa é a grande dúvida que eu tenho e a dúvida que o Brasil tem. Que ele vai ser preso, a gente não tem dúvida. A dúvida é em que mês ele será preso. Vou dar o meu palpite. Meu palpite é setembro. Por que setembro? Porque vai ter que tramitar no Senado, aliás, vai ter que ser tramitar no Supremo Tribunal Federal, vai ter prazo para defesa, são muitas pessoas sendo julgadas juntos, e aí então vai a julgamento. Vai ter recurso para embargos, e aí tem a sentença definitiva. Eu calculo setembro. Acho que setembro seria uma boa previsão. Bolsonaro passar o 7 de setembro na cadeia. É uma boa previsão, né, gente? Então, fica aqui a minha pergunta sobre as previsões para 2025. Na sua opinião, em que mês Bolsonaro será preso em 2025? Gente, não adianta a gente... né, tem um processo, tem prazo para defesa, tem prazo para recurso, não adianta a gente querer, né? Agora, eu estou falando do primeiro processo. Estou falando desse processo que ele já foi denunciado. Mas tem vários outros processos, né, gente? Estou falando do processo do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro responde a uma série de outros processos. Aliás, são dezenas, né, de pessoas, muitos militares de alta patente, assessores próximos que estiveram envolvidos nas ações criminosas e que serão todos julgados durante esse próximo período, né? Mas já que todo mundo está fazendo previsão aí, pro ano novo... E revoltada com essa fala de Paulo Pimenta, Cristina Grêmio parte com tudo para cima dele e diz... Cris, seja muito bem-vinda, bom dia, que prazer falar contigo mais uma vez. Tudo bem, Leonardo? Prazer falar com vocês também. Estamos encerrando o ano, né? Vamos lá, vamos ao vivo. Pois é, o último programa do ano, Cris, e que bom tê-la por aqui conosco na programação da Auriverde. Cris, agora há pouco eu estava falando com os nossos comentaristas aqui da primeira hora do nosso jornal, né? E falando um pouquinho sobre a posse de Donald Trump. Nosso presidente Bolsonaro também fez uma fala na semana passada aqui na programação da Auriverde, falando sobre a expectativa da posse, né, de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Eu gostaria de ouvi-la, sua análise sobre essa posse e qual a expectativa que o Brasil pode ter diante da posse do Trump lá nos Estados Unidos. Olha, eu acho que quem preza pela democracia está muito ansioso pelo restabelecimento da nossa aqui no Brasil. E a gente, obviamente,
que vê algum alento na posse de Trump, porque o Brasil tem relações diplomáticas e comerciais fortíssimas e históricas com os Estados Unidos que vinham sendo comandadas pela esquerda americana, pela esquerda brasileira. A gente continua aqui sob o comando do PT, mas vendo os Estados Unidos tendo uma retomada dos valores democráticos lá, aqueles que a gente respeita, né? Respeito às leis, transparência das eleições, porque o que aconteceu lá aconteceu aqui também, né? Para o bom e para o mal, para o lado bom e para o lado mal. Então a gente tem uma experiência muito grande, é óbvio que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas que de alguma forma, comandos vindos, recados vindos, contratos vindos dos Estados Unidos para cá comecem a ajustar um pouco as coisas aqui dentro do Brasil, porque os Estados Unidos, a gente sabe, ele comanda as relações, pelo menos aqui no lado ocidental do planeta, e vinha perdendo um pouco dessa posição de comando na mão de Biden. Então, a gente tem essa esperança retomada nas mãos do Trump, e especialmente em relação ao que acontece na nossa chamada ditadura da toga aqui no Brasil, né? Agora, certamente, as pessoas que estão nos acompanhando tiveram ali também uma fala do Paulo Pimenta, né, sobre a prisão do Bolsonaro. E nós também repercutimos aqui a fala do Paulo Pimenta e eu gostaria de ouvi-la sobre essa previsão apontada por ele como sendo o mês de setembro do ano de 2025, o mês da prisão do Bolsonaro. Como você enxerga essa mãe de Iná do PT, ô Cris? Mais uma, né? Acho que o apelidinho tá bem conveniente, vem bem a calhar. Vamos lembrar que a Janja já falou isso lá no primeiro ano de governo Lula, ou de desgoverno Lula, que Bolsonaro seria preso em breve. Já foi para o escanteio a Janja com suas previsões amalucadas. Agora o Paulo Pimenta está embaixo no governo Lula. O Paulo Pimenta é o primeiro provável descartado aí, se houver a falar da reforma ministerial aí de janeiro, que alguns estão anunciando. Vamos lembrar que Paulo Pimenta foi inflado quando houve a tragédia no Rio Grande do Sul e Lula colocou ele como um super-ministro lá e foi um fiasco. Por quê? Porque ele quer ser candidato a governador no Rio Grande do Sul e estavam tentando iniciar a campanha dele dessa forma. Foi um fiasco. Na comunicação do governo, segundo o próprio governo, é um fiasco. Então, quem é Paulo Pimenta para falar qualquer coisa? Eu não acredito que internamente ele esteja com acesso privilegiado a informações do STF, por exemplo, para estar dando essa de mãe de Iná, Leonardo. Agora, esse papel de fritar o nome do Bolsonaro, vindo dessa turma de esquerda, né, Cris? Eles têm rotineiramente criado estratégias e factoides, né, para tentar fritar o nome do Bolsonaro e colocar o Bolsonaro na berlinda, numa forca criada por eles, né? Até mesmo com essas previsões de prisão, com busca de cartão de vacinação com a Polícia Federal, baleia que ficou incomodada porque o presidente passou de jet ski, ou seja, são factoides que eles vão criando, cenas que eles vão criando, né, para tentar colocar o Bolsonaro numa verdadeira frigideira política, né? Isso faz parte do jeito PT de ser. Vamos lembrar que nos 4 anos de governo Bolsonaro houve uma série de factoides, aproveitando o adjetivo que você trouxe à tona aí, que foi para desgastar o governo, mas mais do que isso, para desumanizar o presidente. Então teve a história do leite condensado, toda hora era alguma história que eles inventavam, falácias que depois se comprovavam pelo noticiário bem apurado e não pela imprensa de aluguel do PT, se comprovava que era simplesmente compra de rotina. No caso do leite condensado, era compra de rotina para presidiários e para o exército brasileiro. Então, e coisas que foram comparadas depois do governo Lula, no governo Dilma, também tinham sido comprados naquela mesma quantidade ou em quantidades muito parecidas. Governo Temer, enfim, era rotina de governo. Estou citando só um caso para a gente ver como eles ficam o tempo todo tentando desgastar. E aí aqueles petistas completamente manipulados que se permitiram, né, passar por uma lavagem cerebral e se recusam a se informar em fontes honestas do noticiário, continuam presos nessas narrativas. Vira e mexe, a gente vê de novo alguém falar de leite condensado, de vacina, de joias, de baleia, enfim, esse monte de bobagem que não se configurou nem crime e nem nada fora do contexto normal da República Brasileira.
Fora de contexto é o rombo das estatais, que a gente está vendo agora, 10 bilhões de prejuízos em dólares em relação ao último ano do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro deixou as estatais com quase 6 bi de superávit, de lucro, e agora elas já estão com mais de 4 bilhões de prejuízo. Então, disso eles não querem falar, aí eles vêm e jogam no noticiário uma bobagem dessas, como Bolsonaro vai ser preso em setembro. Quem é ele para dizer isso? Ele está à frente de algum inquérito? Ele está à frente de uma investigação? Qual é o crime que Bolsonaro cometeu e por que esse prazo de setembro? É simplesmente para petista levar adiante na véspera do Ano Novo uma lenga-lenga aí que pode talvez alegrar os lulistas mais radicais aí, mas não tira do foco o trágico estado da economia brasileira, o dólar em alta, os 10% das reservas cambiais brasileiras torrados pelo Banco Central de Lula, agora no fim do ano, para tentar segurar um pouco da alta do dólar, enfim. Eles sempre fazem isso, né? Eles trazem um factoide quando eles não têm explicações sérias a dar para o descalabro da economia. E vocês, gente, o que vocês acharam dessa lavada de cara que Cristina Grêmio deu em Paulo Pimenta? Vocês acreditam que ele tem informações realmente privilegiadas sobre isso? Ou ele está blefando? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião. Eu não sei vocês, gente, mas Cristina Grêmio, sempre perfeita em suas análises, em um comentário cirúrgico, ela detonou com o ministro de Lula, colocando ele em seu devido lugar. Eu adoro ver Cristina Grêmio fazer isso. Com uma sabedoria como ninguém, ela coloca cada um em seu devido lugar. E desta vez com Paulo Pimenta não foi diferente. E vocês, o que vocês acharam? Deixa aí aqui nos comentários. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. E agora, olhem esta notícia. Olhem esta notícia. Gente, escancarando a verdade. Gabinete de Janja custa quase 2 milhões por ano, do meu e do seu dinheiro, tá? Mulher de Lula diz que não existe no governo hierarquia entre ela e o presidente. Em entrevista à BBC em abril, a primeira-dama Janja da Silva afirmou que não existe no governo hierarquia entre ela e o presidente Lula. Sem cargo oficial, mas com total autonomia no Palácio do Planalto, a atuação da mulher de Lula custa quase 2 milhões por ano ao pagador de impostos. De acordo com o levantamento do Poder 360, que teve como base dados do Portal da Transparência, o valor corresponde a viagens e salários de Janja e sua equipe pessoal, que conta com 8 pessoas. Houve registro de um custo total de 3,8 milhões para o período de 2 anos, segundo o portal. A distribuição do montante ocorreu da seguinte forma. Olha aqui, folha salarial mensal de 118 mil, contando com os valores brutos de outubro de 2024, 26 pagamento de 2023 a 2024, gastos com viagens, valor total gasto com salários e viagens, 1,9 milhões. Agora imagina, gente, todo esse dinheiro gasto do pagador de impostos, sendo que ninguém votou na Janja. Ela não é funcionária pública, ela não tem nenhum cargo no governo, mas quem paga os custos somos nós, pela sua equipe. A que ponto estamos chegando no Brasil? E o pior é que a mídia dá essa notícia assim, normalmente, como se nada tivesse acontecendo, como se isso não fosse um mega escândalo. Agora, se isso fosse no governo de Bolsonaro, meu Deus, coitada de Michele Bolsonaro, hein? É lógico que isso não ia acontecer, né? Porque eles eram bem coerentes e não gostavam de gastar o dinheiro do povo. Já Lula e Janja esbanja totalmente. Só que se fosse na época de Bolsonaro, já tinham pegado o celular, já tinha ido no banco, pedido quebra de sigilo bancário, tanta coisa sobre o casal Bolsonaro, mas como é de Janja, a mídia fala assim, parece que nada está acontecendo. Mas não, gente, é um mega escândalo. Onde já se viu usarem o dinheiro do povo para manter uma equipe para a primeira-dama dentro do Palácio do Planalto, sendo que ela não tem cargo público. Mas infelizmente é o que está acontecendo no governo Lula. E quanto mais essas coisas acontecem, mais falta dinheiro para o povo, mais o dólar sobe, mais a situação do povo brasileiro vai ficando difícil.
Mas vamos ter fé, esperança, porque já estamos aqui em 2025, amanhã, a partir da meia-noite, já é 2025, logo já tem 2026. Vamos pedir a Deus com muita força para 2026, Bolsonaro voltar como presidente, colocar sua equipe técnica e dar um jeito no nosso Brasil. Vamos ter fé. Eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Desejo um ano novo próspero, abençoado, cheio de paz, harmonia. Também quero pedir para vocês compartilhar muito esse vídeo, curtir, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que como vocês estão vendo, está sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, deixar aqui o seu nome e qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Até nosso próximo react!